Um grande pregador e poeta da língua inglesa chamado John Donne disse: nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Ou seja, ninguém passa por esse mundo sem sofrer influência, ou positiva ou negativa. Os livros que nós lemos, as músicas que ouvimos, as séries e os filmes que assistimos, os amigos que nos cercam, têm um poder de influência na nossa formação moral. Entendendo isso, Paulo tem uma grande preocupação com os cristãos de Corinto, uma vez que alguns amigos e colegas que tinham acesso à sua vida eram pagãos. Ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, alertando eles sobre a influência corruptora desse relacionamento, dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra conversação ali no grego é homilia, e não só fala de conversa, mas traz a ideia de comunhão, de convívio. Ou seja, as pessoas que têm acesso à nossa vida, as pessoas que têm poder de influência na nossa vida, podem decidir muitas vezes o futuro que nós iremos ter. E isso fica muito claro em pelo menos 2 exemplos que a Bíblia nos traz, dentre tantos que ela nos amostra. O primeiro está em 2 Samuel capítulo de número 13. A Bíblia fala sobre a paixão desenfreada que o irmão mais velho, o filho mais velho de Davi, Aminon, tinha pela sua meia-irmã Tamar. Dentro desse sentimento que aflorava dentro dele, o que foi determinante ou para frear ou para levar ele, para alimentar esse sentimento, foi um amigo chamado Jonadab, que também era seu primo. Você conhece a história? Por causa do conselho de Jonadab, Tamar foi abusada sexualmente e lá na frente, vingando a morte da irmã, Absalão vai matar Aminon. A pergunta é: qual seria o final dessa história se Aminon tivesse um amigo diferente de Jonadab, que em vez de alimentar aquele sentimento dele de pecado, trouxesse para ele a responsabilidade que os atos dele trariam? Outro exemplo é 2 Reis capítulo de número 5. A Bíblia diz que Naamã foi até o profeta Eliseu buscar uma cura, e dentro da sua busca ele tinha construído dentro de si como deveria ser o milagre. Ele pensou que o profeta iria estender as mãos para ele, ele pensou que o profeta faria uma oração bonita, só que a Bíblia diz que Eliseu nem recebe ele à porta da sua casa, manda ele ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Naquele momento, Naamã ficou revoltado com a postura do profeta e decidiu voltar para casa. Se Naamã tivesse do seu lado conselheiros como Aminon teve, ele morreria leproso. Mas os amigos que estavam perto de Naamã naquele momento conseguiram reverter a história e deram um conselho para ele dizendo: ó Naamã, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, você não faria, é só dar 7 mergulhos, o que custa? Ou seja, o conselho dos amigos foi determinante para Naamã sair curado daquele rio. O que eu quero que você entenda é: as pessoas que têm acesso a você, os seus amigos, as pessoas que têm poder de decisão na sua vida, ou elas podem te aproximar para os projetos de Deus, ou elas podem te afastar dos projetos de Deus. Quantas pessoas nós temos hoje feridas, machucadas e até afastadas da casa do Senhor, porque ouviram um conselho que não vinha da boca de Deus? Quantas pessoas hoje carregam as marcas de uma escolha errada? Quantas pessoas, se pudessem voltar atrás, não teriam ouvido um conselho, não teriam seguido uma direção errada? Quantas pessoas hoje estão simplesmente paradas por causa de uma palavra fora do tempo? Então eu quero que você tenha essa sensibilidade. Deus hoje está te dando uma oportunidade de você rever os seus conceitos, de você rever as pessoas que você decidiu trazer para o seu rol de relacionamento, para o seu rol de amizade. Deus hoje te dá uma escolha para você ter a oportunidade de seguir amigos que são amigos de Deus.
Não coloque em risco, não coloque em xeque tudo aquilo que Deus está querendo proporcionar para você por causa de um convite de pessoas que não vão arcar com as consequências que você vai tomar. Então cuidado com quem você abre o seu coração, cuidado com quem você se aconselha, cuidado quem você pede uma ajuda, elas podem determinar o seu futuro. Eu compartilho com você aquilo que o Espírito de Deus compartilhou comigo.